A receita de hoje, uma deliciosa coxinha de costela com requeijão. Para você fazer, vamos lá para o passo a passo? Aqui eu tenho 1,5 kg de costela cozida e desfiada. E você pode cozinhar e temperar com o tempero aí de sua preferência. Eu vou mostrar aqui rapidinho como eu tempero e como eu faço para desfiar a costela. Eu começo escaldando a costela. Coloco um pouco de água quente e deixo de molho por uns 5 minutos. Passado esse tempo, eu jogo a água fora e tempero a costela. Eu já escorri aqui a água, aí agora eu vou colocar um pimentão, um tomate, uma cebola, 2 dentes de alho, uma colher de sopa bem cheia de colorau, uma colher de sopa rasa de louro, você pode colocar a folha também, esse louro aqui ele é em pó. Uma colher de sopa de pimenta do reino, 2 colheres de sopa bem cheias de tempero do chefe. O tempero do chefe é fácil de encontrar em lojas de especiarias. 30 ml de vinagre e uma colher de sopa de sal. Coloque água morna até cobrir. Leve para cozinhar. Depois que começar a ferver, eu vou contar 40 minutos. Vou desligar, olhar. Se eu perceber que a carne está dura, eu vou colocar mais um pouco de água, se necessário. Vou colocar para cozinhar novamente mais uns 15 minutos. Acompanhe o passo a passo. Anota aí no seu caderninho, 300 gramas de batatas. E tenha preferência em colocar elas para cozinhar inteiras. Se você já tiver experiência, você pode usar essa gordura aqui, porque se a massa não der o ponto, você vai saber como fazer. Caso contrário, eu vou lhe dar uma dica aqui, sabe aquelas dicas de milhões? Para você fazer aí a sua produção de coxinha de costela. Eu vou tirar esse caldo e vou colocar aqui nessa panela. E o correto aqui é você passar o caldo pela peneira. Sabe por que você tem que fazer isso? Para evitar que fique algum pedaço de osso aqui no nosso caldo. Como você vai trabalhar aí com o público, já viu, né? Até mesmo sua casa mesmo. Eu separei aqui a costela da batata e do caldo e levei o caldo para a geladeira. Olha só, tá vendo aqui? Isso daqui é a gordura. Fazendo isso, vai facilitar bastante para você tirar toda a gordura do caldo. Eu não vou usar essa gordura aqui. Olha como ela fica firme. Aqui é só por cima, olha só. Gostei da dica. Você não vai usar essa gordura. Confia em mim. Siga o passo a passo, porque se você for fazer pela primeira vez e você for fazer com essa gordura aqui, você vai errar o ponto. Nem use. Eu vou descartar, eu não vou usar ela. A única coisa que eu preciso é do caldo. Agora eu vou bater aqui no liquidificador o caldo. Vou bater junto com as batatas. Complete com água. E eu vou precisar aqui de 1,5 litro de caldo. Do caldo aqui da costela, batido no liquidificador com as batatas. Agora eu vou bater. Não deu aqui 1,5 litro de caldo. Aí você pode completar com água ou com leite. Eu prefiro completar com água mesmo. Pronto. Agora eu tenho 1,5 litro de caldo. Deixa o caldo aqui de lado, vamos para o próximo passo. Você tem que separar os ossos da carne. E quando ela está bem cozida, ela solta assim do osso, olha só. Fazer esse tipo de recheio é maravilhoso, porque quando a carne está bem cozida, basta você fazer isso, olha. Você não precisa de liquidificador, de processador, nada. Apenas amassar assim. E aqui, olha só, bem de perto. Tá um recheio cheiroso, saboroso. Muito cheiroso. Muito cheiroso, né, Eu que o produção? diga. Bem temperado.
Se você quiser usar ele assim, pode? Pode, mas eu gosto de intensificar o sabor. Então eu faço o quê? Eu faço isso daqui. Eu refogo com uma cebola, 2 dentes de alho e 3 colheres de sopa de azeite. Um tomate cortado em cubos. Agora eu vou refogar esses ingredientes aqui. Agora eu vou levar para o fogo só por uns 2 ou 3 minutinhos, só para que ele seque mais. Recheio pronto, deixo ele aqui de lado e vamos para a massa. Eu vou colocar aqui na mesma panela que eu fiz o recheio e não é nojeira não, viu? Depois vem a turminha do nojinho. Eita, ela usou panela suja. Esse é o momento para você provar o sal. E lembre-se que aqui tem 1,5 litro de caldo. Como eu bati a batata com água, então fica pouco sal. E eu vou colocar aqui caldo de costela. Gente, caldo de costela é fácil de encontrar em lojas de especiarias. Aqui eu tenho 1 colher de sopa bem cheia e ele já tem sal. E se você não encontrar aí na sua cidade, você pode colocar 1 colher rasa de sopa de sal, que também funciona assim perfeitamente. 1 colher de sopa de páprica defumada. Ediva, também você está usando tudo diferente. Se você não encontrar páprica em pó defumada, você vai colocar 1 colher de sopa de colorau. Aí eu vou colocar aqui, ó, 150 gramas de margarina em 1,5 litro de caldo. Aqui eu tenho 750 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu vou colocar a farinha de trigo aqui nesse caldo, mas eu só vou fazer isso depois que esse caldo estiver fervendo por completo. O nosso caldo já está fervendo por completo. E você pode fazer tudo isso aqui com a panela na boca do fogão. E pode adicionar a farinha toda de uma só vez. Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Se você está começando, tire a panela da boca do fogão para você fazer isso aqui, ó. Colocar a farinha toda de uma só vez. Porque se você for tentar fazer isso pela primeira vez, você pode se assustar com essa aparência aqui, olha. Tá rindo, né, produção? Olha só. Não, sério. Não dá para entrar em desespero? Quem não está acostumado acha que vai perder tudo. Né? Mas confia em mim. Misture até que toda a farinha fique envolvida aqui no caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar por uns 5 minutos. Porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela está apenas envolvida no caldo. Deixe a massa chegar em uma temperatura em que você consiga pegar. Daqui a pouquinho eu volto. A nossa massa já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora eu vou sovar. Perfeita, né? Eu vou dividir essa massa em porções de 150 gramas. E para que você tenha noção da quantidade, anota aí no seu caderninho. 13 unidades com o peso de 150 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 86 gramas. E para facilitar a modelagem, eu vou bolear a massa, que é fazer bolas nas porções. E se você está começando, quando você for rechear e modelar, é bom que você cubra. Por que isso? Isso evita que as porções fiquem ressecadas. Anote isso daí. Para finalizar o recheio, eu vou usar salsinha e cebolinha. E você pode usar o cheiro verde aí de sua preferência. E por que você só está colocando a salsinha e cebolinha agora? Por que você não colocou lá na hora que você foi colocar no fogo a carne? Eu finalizo agora porque eu quero que esse recheio tenha uma aparência de um recheio fresco. E se eu finalizar assim que eu colocar aqui com aquele recheio quente... Vai cozinhar a salsinha, não vai ficar fresquinho, né? Exatamente. Entendi. Anotou? Anotei. Para rechear,
eu uso uma colher de sopa bem cheia, que dá em média entre 60 a 65 gramas. Mas se você está começando, eu vou lhe dar uma dica aqui para você fazer aí sem erro, tá bom? Pese porções de 60 gramas, 60 ou 65. E é fácil fazer as porções. Essa carne aqui, ela une fácil, sabe? Então, não se preocupe não. Aqui para unir, você vai pressionar assim, olha. Eu vou usar requeijão cremoso e use um requeijão cremoso de boa qualidade. Gente, pense na explosão de sabor. Para modelar é fácil. Você vai abrir como se fosse um copinho, sabe? E para que você tenha noção do requeijão cremoso, anote aí no seu caderninho, 20 gramas. E fica bem recheado, viu? Aí agora é só fechar, assim. Aí aqui você vai unir. Tá vendo que já fica assim, com um formato de coxinha? Aí você vai apenas pressionar assim, olha. E ela fica com esse formato gota. Tá vendo que eu pressiono aqui assim? Tá pronta. Linda, né? E eu vou fazer assim com todas. Para empanar, eu vou usar farinha panko. E para usar a farinha panko, eu vou fazer uma misturinha. 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento e 2 colheres de sopa de creme de cebola em pó e 300 ml de água. Essa misturinha aqui, é uma explosão de sabor. Para você que está começando, a dica que eu lhe dou é que você não frite agora. Sabe por quê? Porque se você fritar agora, o empanado pode soltar e a coxinha vai ficar toda encharcada. O que é que eu lhe indico você fazer? Leve para a geladeira e deixe lá por 1 hora, porque isso vai evitar todas essas coisas que eu acabei de lhe falar, de soltar o empanado, de ficar encharcado e sem contar que a crocância fica assim excelente. E é isso que eu vou fazer. Vou levar agora para a geladeira e vou deixar resfriar lá por 1 hora. Prontinho, passado esse tempo, olha só como as nossas coxinhas estão firmes. Dá para ver, produção? Dá, com certeza. Firme, firme. Agora vamos fritar. E aqui nessa panela, para eu fritar esse tamanho de coxinha Como aqui, as coxinhas são grandes, como né? elas são grandes, aí eu vou colocar mais meia garrafa aqui dentro, tá? Frite as coxinhas mergulhadas no óleo. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer novamente. Não frite várias coxinhas de uma só vez. Ai, gente, eu vou experimentar porque o cheiro aqui tá assim maravilhoso. Nossa, olha só. A produção. Também quero. Olha o tamanho da boca da produção, gente. Sem comentários. Ou melhor, muitos comentários. Que isso, Nossa. produção? Sem comentários? Não, muitos comentários. Gente, eu amo pimenta. Olha só. Molhinho de pimenta aqui é tudo de bom. Que maldade. Sério, façam na casa de vocês, porque a receita
Está incrível.